Alguns dias atrás, eu disse aos meus estudantes que eu ia dar uma palestra no TED e tive duas respostas. A primeira, isso é super fixe. Então vocês concordam, super fixe. Uou, yeah! Então eu passei de uma professora muito totó para ser uma professora muito totó, mas que faz coisas super fixe. A segunda reação que eu tive foi: nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas. Então pedi-lhes para durante 1 minuto e meio pegarem numa folha de papel e disse: quero que escrevam alguma coisa, se é que há alguma coisa que vocês mudariam na forma como os vossos pais comunicavam como vocês cresciam. E a segunda pergunta que eu lhes pedi para escreverem foi: algo que vocês apreciem na forma como os vossos pais comunicavam quando vocês cresciam. E esta foi uma das respostas. Isto foi escrito no 1 minuto e meio, lembram-se? Os meus pais nunca se divorciaram, mas eu sempre desejei que o tivessem feito. Mesmo quando estivessem a trair um ao outro, quando os serviços de proteção de menores se envolveram, quando os amigos os aconselharam a terminar a relação, eles continuaram. Agora tenho 19 anos e tenho medo de pensar que alguma coisa pode durar para sempre. Cada relação em que eu entro, eu penso constantemente que dentro de alguns meses ou 1 ano eu vou perder as pessoas. Eu gostava que os meus pais tivessem terminado tudo quando eu e o meu irmão éramos pequenos, que não nos tivessem feito sentir que aquela relação doentia era mais importante do que nós. Contudo, sempre nos lembraram que nós éramos amados e que nós importávamos para sempre. E no fim ficamos juntos, ficamos fortes. Eu amo-os aos dois. Agora imaginem, isto foi tudo anónimo. Então recolhi-os e depois da aula fiquei a ler e a pensar. Pensava, há muitos casos tristes aqui. Claro que a maioria eram positivos. Mas fez-me pensar como professor, olhando para aquela classe e todos aqueles estudantes, fez-me sentir pateta, porque depois de dar aulas sobre divórcio durante tanto tempo, nunca me tinha ocorrido que havia ali estudantes a sentir aquilo que eu estava a falar. E acredito que muitos pais enfrentam a mesma situação quando olham para as suas crianças e pensam: eles estão bem, mas não estão por dentro. Eles estão a sentir algo muito diferente, mas não falam sobre isso e por isso os pais não sabem. Então eu hoje quero dar aos filhos de pais divorciados uma voz. Não tenho nenhum PowerPoint bonito, tenho as vozes deles e alguma investigação que trago comigo. Em particular, eu quero que vejam o divórcio pelos olhos de adolescentes e jovens adultos que atravessaram um divórcio. E muitas vezes perguntam-me: então que impacto é que tem o divórcio nas crianças? A minha resposta é sempre: depende. Depende de um monte de situações complexas e circunstâncias. As crianças variam na forma como respondem ao divórcio. Algumas crianças sentem-se muito melhor quando mudam de ambiente para um ambiente mais calmo. Outras crianças sentem-se muito mal e outras crianças não parecem ser afetadas de todo. A maior parte das crianças, filhas de pais divorciados, sofrem de autoestima baixa, ansiedade, depressão, falta de qualidade no contacto com os pais, um estilo de vida com menor bem-estar e muitas vezes estes efeitos de segundo prazo permanecem durante a vida. Algumas crianças, enquanto crescem, continuam a ter dificuldades psicológicas. A maior parte das crianças, filhos de pais divorciados, têm uma relação muito menos feliz, têm muito menos sorte nas relações românticas e é mais provável que se divorciem eles próprios. Neste ponto da palestra, as pessoas que estão aqui, que são filhos de pais divorciados e querem fugir, pensam: estou bem arranjado, já não tenho hipótese, mas existe esperança. Que a investigação mostra que as diferenças reais entre filhos de pais divorciados e filhos de pais que continuam casados são muito pequenas. Primeiro, porque há muitas variáveis na forma como as crianças respondem ao divórcio. Mas o que é muito interessante, um sociólogo, um dos meus mentores, mostra que estes efeitos, estas diferenças podem estar a aumentar em vez de diminuir. Ele fez uma analisou centenas de estudos sobre crianças que os pais se tinham divorciado nos anos 70, 80 e 90 e o efeito do divórcio dos filhos nos anos 70 era enorme. Diminuiu nos anos 80, mas aumentou nos anos 90. Então o divórcio é menos comum,
menos estigma sobre filhos de pais divorciados. Então, porquê é que as diferenças de filhos de pais divorciados e filhos de pais que continuam casados estão a aumentar? Este sociólogo, uma das suas sugestões foi que talvez uma das razões para o divórcio é porque tinham um casamento horrível, havia adultério, muita coisa horrível e eles tinham mesmo de acabar com a relação. Hoje as pessoas estão-se a divorciar por razões de felicidade pessoal, do bem-estar, e isso incomoda as crianças. Isso não é suficiente. As pessoas estão-se a divorciar fácil demais. Eu perguntei, então o que é que vocês acham? E eles disseram, é porque as crianças estão mais próximas dos seus pais.